Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa nós estivemos a falar sobre um encontro que Abraão teve e a forma como ele foi hospitaleiro para com uma série de pessoas que se chegaram à sua casa. Estas pessoas eram especiais, não eram pessoas comuns. Vimos no último programa também que eles eram anjos do Senhor e era o próprio Senhor que visitou Abraão para confirmar a promessa que lhe havia dado. Vimos então e podemos analisar, abrindo a Bíblia em Gênesis capítulo 18, verso 17, como Deus agiu então com Abraão. Depois deles se retirarem, Abraão acompanhou-os até o caminho, parte do caminho. Eles iam em direção a Sodoma para analisar e verificar o estado em que se encontrava aquela cidade. E então diz o texto no verso 17, se quiser acompanhar, poderá abrir a sua Bíblia em Gênesis 18, verso 17. O Senhor perguntou, deixarei que Abraão ignore aquilo que vou fazer? Porque a verdade é que ele se vai tornar numa poderosa nação e virá a ser uma fonte de bênção para todas as nações da terra. Eu escolhi-o, por isso sei que há de manter os filhos e todos os da sua casa obedecerem ao Senhor, de forma a serem pessoas que pratiquem o que é justo e reto, e a fim de que eu possa realizar tudo o que lhe prometi. Vemos que Deus quer esclarecer com Abraão aquilo que ele vai fazer. Abraão tinha tal intimidade com Deus que em algum texto da Bíblia diz que ele inclusive é chamado amigo de Deus. Havia uma certa intimidade entre Abraão e Deus. Abraão tinha caminhado com Deus, tinha praticado tudo aquilo que Deus lhe havia pedido, passos gigantescos que Abraão tinha dado, quer desde o tempo em que saiu de Ur dos Caldeus, muitos anos antes, para uma terra que ele não conhecia. Ele obedeceu, agiu por fé, não sabendo para onde ia, assim como se manteve fiel às promessas que Deus lhe havia feito, mantendo e exercitando a sua fé, confiando que Deus iria cumprir, mesmo já sendo um homem de idade, mesmo já tendo passado 20 anos desde o primeiro momento que Deus havia prometido, queria cumprir essa promessa. Deus tinha dito isso a Abraão e ele manteve a sua convicção em Deus, a sua confiança em Deus, não desanimando. E por essa razão, Deus agora vai ter um diálogo com Abraão. Deixaria que Abraão mantenha-se ignorante sobre aquilo que Deus ia fazer. Deus iria agir de uma forma poderosa na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra. Aquelas cidades se tinham pervertido tremendamente, como nós iremos ver no programa seguinte, mas essa perversão Deus ouviu. Não há injustiça que Deus não ouça. Talvez você vive um momento de injustiça, situações que lhe são desagradáveis. Talvez alguns dos nossos ouvintes até passaram já por situações de abusos físicos e sexuais tremendos e pensam que estão sozinhos nessa situação. Isso não é verdade. Deus ouve as suas preocupações, as suas angústias. Deus sente o seu sofrimento e haverá um tempo em que Deus fará justiça. É necessário que você próprio não tenha vergonha de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as pessoas que o têm feito e abusado de si. Pode agir, porque é necessário que essas pessoas sejam sujeitas à justiça. Deus irá fazer também justiça. E foi isso que Deus quis conferir. Apesar de Deus ser um Deus de justiça, Deus também é um Deus paciente. E por isso Deus retarda muitas vezes a justiça que nós gostaríamos que fosse imediata. Deus a retarda. Mas aqui Deus, de alguma forma, vai, antes de agir, vai dizer a Abraão aquilo que ele está a pensar fazer. Vai compartilhar com Abraão, porque Abraão era um homem que era temente a Deus, era um homem que Deus tinha escolhido, como diz o próprio texto, Deus o tinha escolhido e dele iria fazer uma grande nação e nação poderosa. E ele, Abraão, tinha ensinado os seus filhos e a sua casa a obedecerem ao Senhor. E então era necessário
que Deus dissesse a Abraão para que ele pudesse mostrar a razão pela qual Sodoma e Gomorra iam ser destruídos. A maior parte das vezes, quando as pessoas pensam alguma coisa errada acerca de Deus, de que Deus é injusto, agiu de forma errada, é por desconhecimento. E Deus não queria que isso acontecesse com Abraão e os seus descendentes. Deus queria que eles estivessem perfeitamente inteirados dos planos de Deus, para que não pensassem que Deus estava a agir de uma forma injusta, ou porque Deus estava a agir por capricho. Muitas vezes as pessoas pensam assim. Temos um conceito de Deus muitas vezes errado. Isso muitas vezes é por ignorância. Não sabemos aquilo que Deus está para fazer, não ouvimos Deus, nem conhecemos aquilo que a Bíblia diz acerca de Deus. Então muitas vezes fazemos um conceito errado acerca de Deus. Alguns de nós pensam em Deus assim como um homem velhinho de barbas que está lá sentado nas nuvens, à espera que os humanos façam uma asneira para mandar alguns raios lá de cima do céu para nos fulminarem. Ou que Deus é assim um velhote, tipo Pai Natal, que está lá no céu e vai dar presente a toda a gente. Então há assim muitas ideias erradas acerca de quem é Deus. E Deus se aproxima de Abraão, comunica aquilo que vai fazer, para que Abraão não tivesse uma ideia errada acerca de quem é Deus e da sua própria ação. Abraão não ficasse confundido sobre a ação que Deus iria exercer sobre o povo de Sodoma e Gomorra. Deus então quer esclarecer a Abraão dos seus atos, daquilo que Deus vai fazer. Não que Deus tivesse necessidade de se justificar, mas porque havia esta intimidade entre Deus e Abraão, então Deus queria que Abraão estivesse por dentro dos seus planos. Então disse Deus a Abraão, no verso 20 deste mesmo capítulo: dou-me conta de que o povo de Sodoma e de Gomorra é extremamente mau e que tudo o que fazem é perverso. Vou descer lá agora para confirmar isso. Depois vou agir. Então Deus já conhecia como era este povo de Sodoma e de Gomorra. Deus já havia conhecido, porque nada se esconde a Deus. No entanto, por causa de Deus ser um Deus paciente, Deus é um Deus que não quer a condenação de ninguém, não é essa a intenção de Deus. Deus quer salvar o homem, Deus não quer condenar o homem. Por causa disso, Deus queria conferir ainda mais de perto, dar mais uma oportunidade a este povo de Sodoma e Gomorra. Então verificamos que estes 2 anjos de Deus desceram até Sodoma e Abraão ficou na presença de Deus. Ficou com o próprio Deus, com a própria pessoa de Jesus Cristo. E agora vamos encontrar aqui um diálogo extremamente interessante entre Abraão e o próprio Senhor. Talvez alguns de vós que têm uma atitude de uma religião mais formal, se calhar vão ficar chocados com a informalidade com que Abraão fala com Deus. Inseta-se aqui um diálogo extremamente curioso, a forma como Abraão intercede, pede pela própria cidade de Sodoma e Gomorra. E diz assim, aproximando-se então Abraão para perguntar: vais destruir os bons e os maus juntos? Esta era a preocupação, se calhar, de Abraão e se calhar de muitos de vós, que quando pensam em Deus, pensam num Deus que não distingue bons e maus, que age de uma forma indiscriminada, talvez até muitas vezes injusta. E esta era a preocupação de Abraão. Ele já conhecia Deus, ele sabia que Deus não era injusto ao ponto de destruir o justo com os injustos. Mas, no entanto, muitas vezes fica esta pergunta no ar. O povo português tem vários ditados que revela esta mesma dúvida que Abraão diz. Um dos ditados que é extremamente usado, costuma o povo dizer, que Deus dá nozes a quem não tem dentes. Será que Deus vai destruir os bons e os maus juntos? Será que Deus não vai fazer justiça? Será que Deus é um Deus injusto que pune aquele que não fez mal e, enfim, liberta aquele que é injusto? E esta era a dúvida de Abraão. No entanto, Deus claramente responde que não é assim que Ele age com amor. Muitas vezes Ele não pune o injusto porque Ele espera que esse injusto se arrependa. E Deus é um Deus de paciência, um Deus de amor, um Deus que, apesar de ser um Deus justo e que vai fazer justiça, no entanto a sua justiça é sempre uma justiça ponderada, não é uma justiça que é baseada no momento, na raiva do momento, ou que Deus tivesse desconcertado, Deus que tivesse ficado irado naquele momento e por isso agiu
Às vezes nós pensamos em Deus como por causa das imagens que nós criamos na nossa família. Talvez tivemos um pai assim, que nos batia sem nós abrirmos a boca. Talvez tivemos alguém na nossa família ou uma mãe que não tinha paciência para connosco, e nós achamos que Deus é assim também. Deus não é assim. Deus, eu quero deixar claro que Deus é um Deus paciente, é um Deus justo, é um Deus que procura o bem do homem. É um Deus que procura manifestar o seu amor para conosco. E Ele o fez na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia, em Romanos capítulo 12, diz que a vontade de Deus, e eu gosto deste texto, diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus é assim. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que quer, inclusive, que aqueles que erram constantemente, que pecam, às vezes a gente não gosta desta palavra, mas é a palavra que a Bíblia usa, que pecam, Deus procura que essas pessoas se arrependam, voltem-se para Ele. Então, Abraão, sabendo que Deus é assim, ele pergunta, faz um diálogo com Deus, dizendo, supondo que se encontram 50 pessoas que andam nos caminhos de Deus, será que tu vais destruí-las? Não pouparás, atentando que há lá esse punhado de gente que segue a justiça? Esta era a preocupação de Abraão. Será que se houver pelo menos 50 justos, 50 pessoas que te seguem, ó Deus, vais destruir toda a cidade na mesma? E a resposta de Deus é, se eu encontrar em Sodoma 50 pessoas retas, pouparei a cidade inteira por causa delas. E aqui vemos como Deus é de facto um Deus bondoso. Como Deus é de facto um Deus de amor. Como Deus é aquele Deus que não está a cada esquina à espera que nós caiamos em pecado para nos punir e castigar e maltratar. Algumas pessoas criam esta imagem de Deus. Deus é um Deus punitivo, um Deus constantemente a procurar o mal dos seus filhos. Isso é uma ideia tremendamente errada. Diria mesmo que é uma ideia até diabólica, que não vem nas Escrituras, não vejo isso em lado nenhum. Nós próprios que somos pais, eu tenho 3 filhos, eu não faço isso aos meus filhos, eu não vou puni-los só por punir, eu não castigo os meus filhos só por castigar, nem estou constantemente a castigá-los ou a gritar com eles. Eu procuro o bem-estar deles, eu procuro que eles sintam o amor que eu tenho por eles, e Deus age assim também conosco. Inclusive Deus nesta cidade de Sodoma, Ele iria poupar a cidade inteira se houvesse lá 50 pessoas retas. 50 pessoas que o seguiam. Depois vemos que Abraão está preocupado, talvez ele queria poupar a vida do seu sobrinho, ele sabia que o seu sobrinho vivia lá, e ele diz, bem Deus, e se faltarem 5, portanto se não forem 50, forem 45 para o número limite, será que mesmo assim tu vais destruir toda a cidade? E encontramos de novo a resposta de Deus no verso 28 do capítulo 18 do livro do Gênesis. Se houver lá 45 desses, não destruirei a cidade. E Abraão continua este diálogo com Deus e pergunta, e se forem só 40, Deus? E Deus diz, se forem só 40, não destruirei a cidade. E Abraão continua perguntando, ó Deus, mas se não houver 40, se houver só 30 pessoas? E Deus diz, não destruirei ainda esta cidade se houver lá 30 pessoas, que são retas e que me seguem. E Abraão continua e diz, e se forem só 20? E se forem só 10? E Deus diz, se houver 10, mesmo só com 10 pessoas, não destruirei. E se eles lá estiverem, eu não destruirei a cidade. Esta era a afirmação de Deus para com Sodoma e Gomorra. Por isso podemos ver como Gomorra e Sodoma eram cidades extremamente corruptas e contrárias à vontade de Deus. Uma vez ouvi um pregador a falar sobre este texto e ele dizia que o problema da cidade de Sodoma e Gomorra não era o facto de haver muita corrupção, não era o facto de haver muita imoralidade, porque isso encontramos em todas as cidades no mundo. O problema de Sodoma e Gomorra, dizia esse autor, que eu não me lembro o nome, que o problema de Sodoma e Gomorra era o facto de não haver pessoas justas, de não haver pessoas retas lá na cidade. Por essa razão, o número foi diminuindo, até que chegaram ao número de 10 pessoas. E se houvesse 10 justos naquela cidade, 10 pessoas retas naquela cidade, Deus não destruiria aquela cidade. Isto agora reportando para a nossa realidade, voltando para o século XXI, o que é que esta história de Sodoma e Gomorra tem a ver connosco? O que é que isto nos pode ensinar?
Eu creio que, se nos lembrarmos bem daquilo que a Bíblia nos diz no Evangelho de São Mateus, que nós somos sal e luz deste mundo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, fala disto. Diz que nós, como cristãos, aqueles que seguem Jesus Cristo, são o sal e a luz deste mundo. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que somos nós, cristãos, aqueles que seguem Jesus Cristo, que são a referência para a sociedade. A luz serve para alumiar, como obviamente se entende, e o sal, no passado, ainda algumas localidades usam isso, o sal é usado para preservar os alimentos. Normalmente o presunto é envolvido em sal exatamente para não se estragar. E é para preservar os alimentos. Então, quando Jesus diz que os cristãos são o sal e a luz do mundo, significa que os cristãos deveriam ser aqueles que recebem as orientações de Deus e mostram essas orientações de Deus àqueles que não conhecem Deus. São também aqueles que retêm o mal da sociedade. São aqueles que de alguma forma deveriam conservar e agir de uma forma mais visível para reter o mal da sociedade. Então, quando verificamos situações de corrupção, situações que não são claras, situações de falsidade, mentira, de engano, até de imoralidade, devemos ser nós, como cristãos, a intervir, a ser esses justos que trazem a justiça. Eu creio que se os cristãos agissem mais dessa forma, de uma forma mais pública, de uma forma mais interventiva, a nossa sociedade seria bem diferente. Nós já sabemos, tem sido comunicado com muita tristeza, que o povo português tem sido considerado na comunidade europeia um dos países mais corruptos da Europa. E isto é triste para nós portugueses ouvirmos isto. É necessário que nós cristãos possamos intervir, não permitindo que a corrupção, a imoralidade e outras coisas aconteçam na nossa sociedade e nós fiquemos apáticos a essas situações. Penso que é necessário ser mais interventivo na sociedade, declarando aquilo que está errado. E, infelizmente, verificamos que às vezes aqueles que intervêm de uma certa forma para pôr os valores éticos e morais no seu devido sítio são normalmente taxados pelos órgãos de comunicação social e outros quase como pessoas quadradas, quase como pessoas fora de moda, porque estão a buscar valores importantes para o bem-estar da família, para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar do indivíduo. E infelizmente verificamos que quando as pessoas não seguem esse padrão de vida, buscando o bem-estar do próximo, procurando viver de uma forma mais saudável, mais responsável, verificamos depois que isso traz efeitos terríveis para a comunidade e traz efeitos terríveis para os indivíduos. E depois é inevitável que encontramos consultórios de psiquiatras e psicólogos cheios de pessoas com angústias tremendas, por situações de culpa que não se conseguem libertar delas, por situações de opressão, de maus tratos, situações de violação e outras que levam as pessoas a viver angustiadas. E isto simplesmente porque às vezes não intervimos na sociedade como deveríamos. Como elementos desta sociedade devemos ser mais ativos na detecção daquilo que está errado, mas ao mesmo tempo de uma forma pedagógica e com amor agirmos declarando aquilo que está errado, não condenando as pessoas, mas condenando aí sim os seus atos. Infelizmente vemos que muitos órgãos de comunicação social dão um grande destaque a esse tipo de atitudes e aquilo que deveria ser destacado como algo bom, algo que constrói uma sociedade melhor, muitas vezes é esquecido e posto de lado, porque infelizmente não é isso que vende os jornais. Necessitamos de recuperar valores importantes para a família, valores importantes para a vida em sociedade. No entanto, uma das coisas que faz essa diferença é sabermos quem somos, quais as nossas limitações, qual a nossa natureza. O grande salmista Davi, rei Davi, um dos reis maiores da nação de Israel, alguém que a Bíblia chama como um homem que tinha o coração segundo Deus, ele escreveu no seu Salmo 51, verso 5, o seguinte: Eu nasci pecador, sim, desde o momento em que minha mãe me concebeu. Ele estava bem consciente da sua finitude, da sua limitação, do seu pecado. E por isso ele sabia que desde o momento que nasceu, ele tinha sido concebido em pecado. E só Jesus poderia transformar, só Deus poderia transformar a sua natureza pecaminosa. O livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, diz também: Porque todos pecaram,
tendo perdido o direito e acesso à glória de Deus. A Bíblia fala que não há exceção. Todos estamos debaixo dessa natureza, desse pecado que herdámos em Adão. No entanto, isso pode ser transformado a partir da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, a nossa natureza pode ser transformada. Por isso encontramos na primeira carta de João, capítulo 5, verso 12, a palavra de Deus nos diz: quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a nossa esperança reside na pessoa de Jesus Cristo, reside no próprio Deus. E vemos que uma sociedade como a nossa, que se diz cristã, deveria viver mais os valores cristãos. Encontramos este paralelo, talvez, com o texto que temos estado a ler aqui no Gênesis, capítulo 18. É verdade que a nossa cidade não é, talvez, tão má como a cidade de Sodoma e Gomorra, mas eu creio que a diferença é que, hoje em dia, encontramos algumas pessoas que são tementes a Deus e essas fazem a diferença, e por essas e por causa dessas, Deus poupa ainda as cidades e o mundo. Deus manifesta o seu amor para conosco através da pessoa de Jesus Cristo, e Ele quer fazer isso na sua vida também, quer transformar e dar-lhe uma oportunidade para a sua vida. Deus é um Deus paciente. Como vimos aqui, Deus iria poupar esta cidade. Se tão somente houvesse 10 justos nela, Deus não a destruiria. Deus quer poupar a sua vida também, a vida de todos nós. Ele quer dar uma nova oportunidade àqueles que seguem Jesus Cristo. A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E esta é uma promessa fantástica do próprio Deus. Nós no próximo programa iremos ver o que aconteceu a esta cidade. O capítulo 19 será estudado de uma forma mais pormenorizada. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.